Krav Maga. Introdução. Para conhecer e entender o Krav Maga, é fundamental iniciar por um breve resumo do contexto histórico em que a técnica foi criada. Na década de 40, com o fortalecimento dos movimentos nazistas e fascistas no continente europeu, a propagação do discurso antissemita passa a representar uma série de ameaças à comunidade judaica, vítima de perseguições, espancamentos e destruições de seus lares e comércios. É nessa época que Emil Stenfield, de origem judaica austro-húngara, começa a organizar grupos de jovens com o objetivo de proteger a comunidade local, baseando-se nos conhecimentos adquiridos durante sua trajetória de atleta, campeão de boxe e luta greco-romana. Nesse período, ocorrem diversos conflitos entre bandos antissemitas e esses grupos de defesa, que quase sempre estavam em desvantagem numérica. Ime então percebeu que os golpes aplicados deveriam ser extremamente efetivos e rápidos, a fim de garantir o enfrentamento com êxito do maior número de agressores no menor tempo possível. Esse raciocínio constituiu um dos pilares fundamentais da estratégia de defesa pessoal. É durante esse período que Ime desenvolve uma série de táticas de autodefesa, visando sempre a eficácia e rapidez dos movimentos no combate corpo a corpo de mãos livres ou com uso de objetos, como facas e bastões, além de técnicas de imobilizações, aplicando conceitos da física no uso de alavancas e transferência de peso. São essas técnicas que mais tarde seriam conhecidas como Krav Maga, que significa, na tradução livre do hebraico, combate de contato. Após a criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948 e a criação do Tzal, o Exército de Defesa de Israel, Ime passa a ser o instrutor-chefe desse exército e responsável pelo ensino de defesa pessoal nas unidades de elite. Só no ano de 1964 é que o Krav Maga passa a ser ensinado em todas as unidades do exército e a população civil em Israel. A partir daí, em 1990, o FBI, CIA e SWAT, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e a Marinha Francesa começam a receber treinamentos intensivos da técnica que até hoje é utilizada em todo o mundo pela maioria das unidades civis e militares especializadas. Legislação pertinente. Legítima defesa. No artigo 25 do Decreto da Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, cita: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente da segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Krav Maga Leão Branco. O método de Krav Maga da Academia Leão Branco, respeitando a forma tradicional criada, busca de maneira simples e eficiente preparar o cidadão comum e os profissionais de segurança a lidar com situações de crise, sejam elas armadas ou não. Além disso, objetiva melhorar a saúde física e mental, independente da idade, sexo ou condições físicas, aperfeiçoando constantemente as técnicas já existentes, buscando torná-las cada vez mais eficientes, visando constantemente a evolução do estilo. O Krav Maga não possui regras, competições, juízes ou ambientes controlados. Os treinamentos são baseados em situações reais, onde realiza-se constantes simulações sobre diversos tipos de violência, quer seja uma simples pegada de mão ou um ataque com arma de fogo, preparando o aluno física e emocionalmente para responder com eficiência e rapidez às tais violências, voltando íntegro para sua casa e seus familiares. É ideal para pessoas de bem que buscam defesa pessoal, atividade física dinâmica e alívio de estresse, sempre dentro de um ambiente respeitoso e extremamente familiar. Como é o treinamento do Krav Maga na Leão Branco? Treina-se com visão de se defender-se dos perigos reais, dos quais não há divisões de peso, tamanho, sexo ou quantidade, pois na vida real, provavelmente o cidadão de bem estará em desvantagem. Fortaleça-se o corpo e mente para agir, fugir, surpreender e dissimular, pois o principal objetivo é sair o mais ileso possível de uma situação de violência urbana.
Treina-se variadas técnicas como soco, chute, imobilizações no solo, em pé, torções e ataque em pontos sensíveis e vitais, olhos, genitália, garganta e articulações. Dessa forma, força-se as seguintes questões. Preparação psicológica. O aluno é treinado para suportar e lidar com situações de estresse e medo. O treinamento funcional, os treinos são compostos por exercícios funcionais que visam desenvolver resistência física, força, potência, flexibilidade e queima de calorias. Já as simulações, os alunos treinados exaustivamente para situações de violência que podem vir a se deparar, tais como assalto, tentativa de violência sexual, sequestro e etc. E as técnicas preventivas e reativas, o aluno aprende a analisar ambientes, rotas de fuga e atitudes suspeitas. Códigos de conduta do aluno Leão Branco. 1. Não ser membro de organizações ou grupos inimigos do Brasil ou de Israel. 2. Não ter ligações com organizações criminosas ou de moral duvidosa. 3. Fazer uso do Krav Maga somente em defesa de sua integridade física ou de terceiros. 4. Ter vontade de aprender no espírito de companheirismo e auxílio mútuo. 5. Ter respeito pela vida e amá-la. 6. Não ser violento. 7. Ser honesto. 8. Ser humilde. 9. Respeitar o mestre, o instrutor e suas instruções. 10. Respeitar os colegas de treino, reverenciando a hierarquia de faixa, mesmo que o aluno superior seja menor em tamanho ou idade. 11. O ego, espírito de vingança e o orgulho ficam fora do tatame. Das obrigações. 1. Tratar os demais praticantes com respeito e durante os treinos todos deverão observar a hierarquia existente que se dá por nível de faixas. 2. Manter um ambiente de treinamento sempre limpo e organizado após os treinos. 3. Sujeitar-se às técnicas determinadas pelo mestre, instrutor ou autoridade designada presente. 4. Manter conduta ilibada no ambiente de treinamento e na sociedade. Das proibições. 1. Divulgar, postar, enviar, encaminhar, publicar por quaisquer meios os conteúdos dos treinamentos, exames de faixa ou qualquer assunto referente à Academia Leão Branco, bem como dos demais praticantes, salvo com expressa autorização das partes. 2. Utilizar o uniforme ou as demais matérias que identifiquem o Krav Maga em casas de prostituição, estabelecimentos prisionais na condição de visitante ou em locais de reputação duvidosa que venham a contribuir com uma má visão de nosso aluno ou academia. 3. Ministrar treinamentos recebidos a terceiros em nome da academia, independente se a forma gratuita ou não, sem a expressa autorização escrita do responsável competente. 4. Participar ou associar-se a torcidas organizadas de futebol com objetivo hostis. 5. Envolver-se em rixas, brigas, agressões físicas, psicológicas ou ataques a patrimônios, exceto se amparado pelas excludentes de ilicitude que constam no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Das responsabilidades. 1. É recomendado fazer exames periódicos de saúde a cada 12 meses. 2. Acatar e cumprir as determinações feitas pelo mestre ou instrutor que nos constem neste regulamento, respeitando sempre os limites da legalidade. 3. Informar ao mestre responsável ou, na falta deste, a autoridade presente, a suspeita ou denúncia a respeito do não cumprimento das regras e obrigações contidas neste regulamento por parte de outros praticantes. 4. Qualquer alterações dos dados cadastrais devem ser avisadas de imediato à administração. Procedimentos dentro do tatame. 1.
Das normas ao adentrar e sair do tatame. Para entrar no tatame, o aluno deverá estar descalço e, com sinal de respeito ao mestre e local de treinamento, deve cumprimentar todas as vezes que entrar e sair do tatame juntando os calcanhares, mantendo a ponta dos pés abertas e com as mãos espalmadas ao lado das pernas pronunciando a palavra que dá. 2. Forma correta de se dirigir aos demais alunos, instrutores e ao mestre. Os alunos devem dirigir uns aos outros sempre pelo nome, evitando o uso de apelidos. Ao se dirigir ao instrutor, deve utilizar moré, que significa professor, e quando se dirigirem ao mestre, utilizar rabi. Nota: apelidos que levem constrangimento ou qualquer tipo de brincadeira de ordem religiosa, racial, política ou de gênero sexual são terminantemente proibidos. Não compactuamos com nenhuma forma de desrespeito a qualquer pessoa que seja, independente da classe social de quem cometa ou sofra tal ação. 3. Comportamento dentro do tatame. O aluno deve solicitar autorização sempre que pretender sair do tatame para quaisquer fim, beber água, banheiro e etc. É proibido conversar durante a explicação e nos treinos. O alinhamento deve ser observado pelo nível da faixa. O mais graduado ou mais antigo sempre fica à direita do menos graduado. É proibido entrar no tatame sem autorização quando chegar atrasado. É proibido ingerir alimentos dentro do tatame. É proibido usar acessórios nas aulas que comprometam a segurança ou a de outrem, tais como relógios, anéis, pinças, aliança, correntes, etc. Deve ser mantido sempre a boa higiene pessoal, como exemplo, unha dos pés e mãos aparadas, uniforme sempre limpo. O treinamento deve ser praticado de forma segura, observando a proporcionalidade do uso da força necessária para o aprendizado. Deverá ser guardado os equipamentos de treino após o uso. Ordem de graduações da faixa. Faixa e tempo mínimo. Branca, 4 a 6 meses. Amarela, já é nível auxiliar, com duração mínima de 8 meses. A laranja, 8 meses. A verde é nível monitor, 10 meses. Azul, nível instrutor, 12 meses. Marrom, 18 meses. Preta, do primeiro ao terceiro dan, é professor e gradua de 2 em 2 anos. Preta, quarto a quinto dan, já é mestre, que gradua a cada 2 anos. A coral vermelha e branca é do sexto ao nono dan, que já é o grão-mestre, que a gradua a cada 4 anos. E a vermelha já é o 10º dan, que é o grão-mestre, o último e mais alto nível. Das penalidades. O descumprimento das regras incidem em 1. Advertência verbal, caso descumpra uma vez. 2. Suspensão do treinamento por período determinado a critério do responsável legal, caso venha a reincidir na mesma reclamação anterior. 3. Expulsão do grupo e conforme livre apreciação do mestre, o qual precisará fundamentar sua decisão, sendo-lhe estritamente discricionária, caso verifique que a conduta do aluno não é compatível com o grupo de treinamento. Os 4 pilares do Krav Maga. 1. Coragem. 2. Equilíbrio emocional. 3. Paciência. 4. Respeito. 5 regras Leão Branco. 1. Respeita e exige respeito. 2. Faça o que consegue, mas faça com determinação. 3. Fortaleça sua mente e assuma o controle emocional. 4. Seja humilde, mas não seja tolo. 5. Nunca dê as costas ao inimigo. Uma combinação artística e estilizada do hebraico letras K, Krof e M, Man, são o símbolo do Krav Maga. O K e M são rodeados por um círculo que inclui aberturas na parte superior e na parte inferior,
Na parte superior significa que o sistema é aberto para a melhoria com a adição de novas técnicas, exercícios e métodos de formação. A abertura na parte inferior significa que o sistema está disposto para eliminar técnicas quando é uma alternativa melhor. Emil Lichtenfield, o fundador do Krav Maga, disse que a abertura do círculo, os bons aspectos podem continuar fluindo nos sistemas e técnicas antigas podem fluir para fora. Croft, símbolo de santidade e de crescimento, ciclos de santidade do homem por meio do estudo, visa a quebrar barreiras. Iman, aberto, significa reinado, que revelou a glória, permitindo que a água entre.